Chamo-me Maria da Glória Jesus Oliveira Maia e nasci a 14 de novembro de 1961. Eu sou Manuel Pereira Maia e nasci a 2 de outubro de 1957. Eu nasci no Silveiro. Eu não, em Oiã, portanto aqui no centro da vila. Sim, mas é de tudo da mesma freguesia. Sim. E tem coisas muito marcantes na minha infância. Lembro-me dos trabalhos que faziam, por exemplo, no campo, para nós. Era uma brincadeira. Lembro-me do plantar do arroz nos campos em que nós íamos e andávamos a brincar nas marinhas do arroz, portanto na lama, em que as sanguessugas se pegavam às nossas pernas e que nós fazíamos uma gritaria muito grande, mas aquilo no fundo o que a gente queria é que elas se pegassem, que era para nós andarmos a brincar com aquilo. Mais tarde, depois, quando o arroz era debulhado, vinham as máquinas a casa e a nossa alegria, nessa altura, era saltar para cima do monte da palha do arroz depois de debulhado. É evidente que ficávamos todos cheios de comichão, mas pronto, adorávamos. Ia com quem para as marinhas do arroz? Com a minha mãe. O meu pai estava emigrado e íamos sempre com a minha mãe, pois na altura não havia creche, não havia nada, era com as mães que nós andávamos. E tinha que idade nessa altura? Desde os meus 5 anos que eu me lembro destas coisinhas. E o seu pai, assim. e nessa altura o seu pai já estava emigrado? O meu pai já estava emigrado para a África do Sul. O seu pai estava na África do Sul? Na África do Sul. E a sua mãe ficou cá? Minha mãe ficou cá. Com os filhos? Com os filhos. E quantos eram na altura? 2, ainda somos, portanto 2. 2 não, agora somos 3, quando ele veio. Agora é mais tarde. Era uma mais nova. O seu pai ficou muitos anos na África do Sul? O meu pai ainda ficou 5 anos na África do Sul, teve a regressar, que a minha mãe ficou doente e ele teve de regressar. Embora com a ideia de nós regressarmos todos com ele, mas acabou Mas nunca chegaram a ir? Não. E Com a doença da minha mãe... O seu pai veio? Sim, e ficámos cá. E ficaram cá. E o que é que a sua mãe fazia? Agricultura, essencialmente a agricultura. Desde o arroz, o milho, depois tinha uma horta muito grande, plantava pimentos que vendia, que vinham aqui buscar e que eram levados para os mercados abastecedores, tanto para Aveiro, como também mais tarde também tínhamos uma pessoa que vinha buscar e que levava para o mercado abastecedor de Lisboa. Portanto, era muita produção. Era muita produção, sim. E o seu pai, quando veio da África do Sul? O meu pai, quando veio da África do Sul, dedicou-se à construção civil. Portanto, era construtor civil. Fiz a escola primária aqui e depois fui para a escola para Águeda. Frequentei a antiga escola industrial, primeiro o ciclo, não é? Que se chamava o ciclo. Depois a antiga escola industrial e comercial. Como é que ia para Águeda? Íamos daqui até à localidade de Perrenja a pé. Quantos quilómetros? 2 quilómetros mais ou menos. E depois apanhávamos o autocarro e íamos para Águeda. E vinhamos de Águeda e fazíamos o percurso. Saía de casa muito cedo? Sim, saímos de casa sempre por volta das 7 da manhã, porque o autocarro era às 7h30, portanto, por essa volta. Chegava a casa a que horas? Sempre por volta também das 7h30 da noite. Quando é que tinham tempo para estudar? Tínhamos de ter. Era difícil? Era, mas tínhamos de ter. Por norma, pronto, estávamos a estudar até à hora de jantar, e chegava a hora de jantar, jantávamos e ficávamos mais um bocadinho. Sim. Depois fui para Aveiro, onde, com os novos cursos que chegaram, os cursos profissionalizantes, eu fui tirar o 12º ano para Aveiro. Sim. Entretanto, casei-me. E foi lá conhecer o seu marido, em Aveiro? Não. Então? Foi bastante longe. É lá que diga. Conhecemos em Lamego. Nós fazíamos parte do grupo de jovens da Igreja Católica, a antiga JOC, e num passeio que se fez que era em Lamego, e foi aí que nós nos conhecemos, sendo que ainda somos primos, mas não sabíamos nem nos conhecíamos. E eram quase vizinhos, Mas na altura nós praticamente não saímos do mesmo lugar. Portanto, tirando o circuito para o trabalho ou para a escola, não saímos do lugar da aldeia. Então e o Sr. Manuel não vinha à festa da Nossa Senhora das Dores de Silveiro? Não, raramente vinha mais tarde, portanto,
Quando começou a namorar. Comecei a namorar praticamente. Mas não O resto- não tinha esse hábito de vir aqui às festas? Mais tarde, portanto, com 17, 18 anos, talvez aí comecei a ir às festas. Normalmente não. Voltando só um bocadinho aqui à aldeia do Silveiro, de quando a Dona Glória era mais criança e jovem, o que é que se lembra? Como é que era a vida aqui na aldeia? Olha, lembro-me de uma coisa que acontecia para esta época que estamos a entrar, o Natal, as fogueiras de Natal. Nas fogueiras de Natal, aqui neste cruzamento aqui à frente, fazíamos sempre uma grande fogueira onde toda a gente se reunia da aldeia e cada um levava qualquer coisa para partilhar. Levava-se chouriças para assar, outros levavam a broa, outros levavam sardinha para assar também, sardinha salgada, levavam vinho, jurupiga, termossos, amendoins e era uma alegria muito grande o partilhar. Cantávamos. Era à noite? Era à noite, sim, à noite. Por norma ao fim de semana, embora a fogueira se mantinha-se acesa durante o dia todo e durante a semana toda, mas era à noite, ao fim de semana normalmente nós nos reunimos. Antes do Natal ou era durante este mês de dezembro? Durante este mês de dezembro era. Eram os jovens que iam para lá? Normalmente eram os mais velhos os que faziam as fogueiras, ou seja, os jovens iam buscar aqueles que chamam os cepos, que eram as raízes das árvores, e depois que os encarregos de manter aquilo até eram os mais idosos, como tinham tempo, não iam para o campo, e eles é que eram os encarregos de manter a fogueira acesa. O dia todo? O dia todo. E ao fim de semana iam para lá? Íamos para lá, sim, conviver. Conviver. Sim, sim. E agora já não há essa tradição? Não. Também alcatroaram tudo, começaram também a proibir-nos de utilizar, inclusive costumavam fazer no Largo do Barreiro a fogueira de Natal e neste momento não há condições para... Também não podem ser feitas. Para se fazer... Mas faziam várias fogueiras? Faziam, eram espalhadas pelo lugar todo. Portanto, isso era realmente antes de vir para cá. Já, sim. Porque a partir daí a fogueira era centrada no largo. No Largo. E era na véspera de Natal sim. e a noite de Natal. Isso era quando a Dona Glória era mais nova? Sim, sim, porque a tradição da fogueira do Largo eram os rapazes solteiros. Não era a comissão de festas. Não, antes eram os rapazes solteiros que iam com um carro de bois pelo bar, normalmente já tinham localizados onde eram os cepos, iam buscar e acendiam a fogueira antes. Isso antes de tu vires para cá, depois já utilizavam carrinhas. Mas pronto, depois foi a comissão de festas, É a as comissão festas de de hoje, que ativou essa tradição. Essa tradição. Vinha da escola, iam ajudar os vossos pais no campo? Sim. Não estou a falar só do geral das pessoas? Sim. Íamos ajudar os pais no campo. Na altura, a minha mãe, por exemplo, tinha gado e eu ia com o meu irmão para o campo, com um saco, apanhar erva, que chamamos nas motas. As motas eram aquelas separações... Nas bermas dos terrenos. Havia aquelas separações a separar os terrenos, as propriedades. Havia algum declive e tal, eram em motas onde Sim, havia mais umidade. íamos para aí. Lembro-me que até às vezes havia guerra porque chegávamos num sítio e já lá andavam outros e depois nós íamos também e depois toda a gente queria era apanhar rapidamente os sacos da erva, que era para depois irmos brincar. Para trazer para os animais? Sim, porque muitas vezes até levávamos cestos e depois íamos para dentro do rio. Os mais pequenos seguravam os cestos, os mais velhos calcavam, que era para a gente apanhar peixe. Ai, apanhavam peixe assim? Apanhávamos peixe assim com os cestos, com os cestos normais, que eram de berga, que se faziam para as outras tarefas do campo. Sim. Tem saudades desse tempo? Acha que era... Acho que era diferente, que nós vivíamos melhor a vida. Acho que agora... Acho que as nossas... Embora eu acho que nós Eram somos... pobres, mas felizes. Era isto. Era. As crianças agora são muito consumistas, vivem para ter, para os telemóveis. Tinham mais tempo para se divertir? Muito, sim. Nós, por exemplo, eu lembro-me, ainda há dias falei com uma colega, que vou estar com ela daqui a pouco, em que nós, ao domingo, por exemplo, dávamos 2 tostões, ou um tostão, porque eram tostões na altura, sim. E nós juntávamos todas e juntávamos o dinheiro que tínhamos e íamos comprar bolachas, porque as bolachas vendiam-se a bolso. E depois íamos e fazíamos um piquenique, para nós era um piquenique, e assim passávamos o nosso domingo nas nossas brincadeiras a fazer os nossos piqueniques com essas coisas simples, que para nós tinham muito valor.
Agora, como é que era? Não havia supermercados? Não, era uma mercearia. Era uma ou havia mais do que uma Aqui mercearia? na aldeia havia 3 mercearias. Chegou a haver 4 mercearias. Ultimamente eram 3 e foram desaparecendo até que ficou só uma. Lembro, tinha um balcão muito comprido e depois tinham as prateleiras todas com as coisas atrás. Lembro-me de comprar açúcar, que era num papel, em papel pardo, e eles, o açúcar, Açúcar a granel. a granel, Portanto, sim, na altura era a granel. 100 gramas, milhões de O gramas. café também era no açúcar, também era nos papelinhos, nos pacotes. O carapau, lembro-me, nós vinha o senhor com o peixe e apitava e punha um foguete. E lá íamos nós ao carapau. E vinha de onde o carapau? Já vinha da Lota de Aveiro. Já vinha da Lota de Aveiro? Sim, sim. Vinha vinha um senhor numa carrinha a Numa vender? carrinha a vender, sim. E Era a- daqui de Fermentelos. E a carne? A carne, havia um talho em Oié, sempre. Havia aqui um também. Não, só mais Não, tarde. havia. Não, na minha, não. Mais tarde. É que houve. Íamos a Oié, de bicicleta, pescar E também consumiu muito carne que era da casa? Assim, essencialmente íamos comprar a carne de vaca, porque nós tínhamos porcos, galinhas, coelhos, tínhamos isso tudo, sim. Sim. E consumiu muito aquilo que a casa, Exatamente. que é a casa da Exatamente, que é o que ainda fazemos hoje. Ainda tem essa Sim, boa sim. tradição. Sim, ainda criamos porco, galinhas, patos, coelhos, ainda... Então e depois nessa viagem a Lamego conheceu o seu marido. Hoje seu marido, na altura não. Conheceram-se, apaixonaram-se e tinham que idade? 17, 17, 18 anos. 17 sei. tu eras mais... Hoje eu era mais velho, sou mais velho que ela 4 anos, portanto. Então foi aí que depois o Sr. Manuel começou a vir ao Silveiro. Sim. Depois de conhecer Com mais frequência. Com mais frequência. Então, quais são assim as suas primeiras memórias do Silveiro? Já era um rapaz com 20 anos, se calhar. Não, as primeiras memórias, eu lembro-me que na Capela Velha, era ali no centro do Largo, e que durante certo período, no verão pelo menos, espalhavam ali palhas a secar. A palha de arroz. Uma parte, outra parte estava ali uma zona em que faziam adobos de barro, não sei. Eu lembro-me disso. Amarela, sim, eu também me lembro, sim. Os adobos serviam para construir casas. Construir casas, sim, eram adobos de areia amarela e serviam para construir as casas. Em vez de termos o cimento ou os tijolos de hoje, eram feitas as casas. Sim. Exatamente, sim, era feito artesanal, portanto havia uns moldes que metiam lá a massa dentro, aquilo secava e depois apareciam os adobos de areia amarela. Sim, a festa que nessa altura era das melhores aqui da região? Da freguesia, da região. Já ouvi sem dizer dúvida. que sim. E, portanto, que havia muita imigração na Mozuela e todos eles contribuíam. Na altura, a Comissão de Festas escrevia, porque não havia telefone, nem telemóvel, nem nada. Eles escreviam para uma carta e eles depois mandavam dinheiro e portanto, apoiavam muito. Hoje não há imigração tanta como na altura. Namoravam? Como é que eram os namoros naquela época? Da nossa época já era mais... Já entrava para dentro de casa, não ficava à janela, não. Íamos ao baile, havia baile em Perrange, íamos ao baile, ao lado, íamos ao baile, ao domingo, sim. Domingo à tarde. Entretanto, ele depois também ingressou no serviço Também fui para a tropa, não é? militar. Pronto. Então, e foi para a tropa antes do 25 de Abril? Não, foi posterior. Já foi posterior? Em 82. Já não passou essa fase. Foi mais tarde. 82 não, 78. 78. Estive lá até 82. Sim. Então como é que era? Depois vinha só aos fins de semana, nessa altura? Sim, praticamente era assim, porque eu estive nos comandos, no regimento de comandos, e nós estávamos lá um fim de semana e depois vínhamos 4 dias. Se bem que quando tinha folga ao fim de semana eu vinha de manhã e ia à noite, às vezes, portanto, para estar com ela. Então depois casaram-se com que idade? Lembram-se? Há quantos anos foi? Eu tinha 24 e ela tinha 20. Eu tinha 20, sim. E decidiram ficar a viver no Silveiro? Exatamente. Era aqui não, era uma casa velha. Uma casa velha que estava aqui dela. na zona do jardim. Entretanto começámos a construir a nossa casa e fomos construindo, não pedimos na altura nada ao banco, portanto, os juros na altura eram altíssimos, 30%, coisa do género. À medida que íamos ganhando algum, com o dinheiro do casamento e depois com o dinheiro que íamos ganhando. Então como é que eram os casamentos?
Isso já foi para aí há 30 anos? Não, já foi há mais. 40. 40? Pronto. Foi em casa? Os casamentos eram em casa. É isso, foi aqui na casa dos meus pais. Portanto, os meus pais moram aqui ao lado, aqui onde estamos era a casa dos meus avós, e entre uma casa e outra fez-se entre o pátio dos meus pais, a eira dos meus avós, fez-se o casamento. Na casa da eira, que chamavam eles a casa da eira, que era a casa onde guardavam os cereais e as coisas assim, era a cozinha. E pronto, e foi assim. E como é que era? Vinha alguém cozinhar? Vinham cozinheiras, vinham serventes, sim. Sim. E era tudo feito em casa? Tudo feito em casa. E por norma os animais e tudo era tudo da casa. Sim. Sim. E depois, como é que foi a vossa... Começaram trabalharam em quê? Ou trabalharam em... Pronto, eu saí da tropa precisamente num sábado e na segunda-feira ingressei na Renault, em Cacia, na fábrica em Cacia. E estive lá até há 4 anos, há 4 anos. 4 anos. Há 4 anos. É. E entretanto, ela que conta depois. Eu trabalhei numa fábrica que era a Hiperfib, que é hoje a Porcel, que entretanto fechou. Depois estive com ele na Renault, mas, porque entretanto eu engravidei da minha filha, passado pouco tempo de casar, engravidei da minha filha mais velha. Passado um ano. Passado um ano, sim, engravidei da minha filha mais velha e pronto, como tinha a menina, fui-me tentando manter por aqui mais perto. Ela já estava maiorzinha, eu fui com ele, fui fazer um curso de formação de hidráulica e pneumática e fui com ele trabalhar, eu fiquei com ele a trabalhar na Renault. Mas decidimos ter mais um rebento e ela nasceu, ou seja, eu passei já toda a gravidez, foi feita lá e ela nasceu e eu lá. Só que nós tínhamos um horário que entrávamos às 6 da manhã. E chegou-se a princípio ainda tive quem me ficasse com a menina, mas depois deixei de ter quem me ficasse com ela e tive de me vir embora. Entretanto também tive aí uma mercearia que depois... Aqui no lugar ao lado da Geste. Depois tivemos lá um ano e pouco. Pois, entretanto despassámos aquilo e eu ingressei na Recer. Pronto, na Recer onde estou até hoje. Estiveste ainda na coisa do Rui. Mas isso era em part-time. Mas quiseram sempre viver aqui na aldeia? Sim. Mas porquê? Porquê é que quiseram sempre ficar aqui e nunca... Tiveram uma altura, tiveram os dois... Sim, tivemos... em Cacia, podiam estar a viver em Aveiro, que era uma cidade maior, mas nunca quiseram sair daqui? Não. E ainda tivemos até propostas para emigrarmos, mas nunca quisemos emigrar. Sempre gostaram de viver aqui? Sim. E o que é que valorizam aqui para ficarem aqui? Sossego. O sossego. Eu conheço um pouco Lisboa, aquilo nas horas de ponta, pelo menos, é terrível. E confusão, barulho e... Aqui não, aqui é uma paz de alma. Na altura, agora também começa a haver um trânsito aqui, mas na altura passava um carro de hora a hora, sei lá. Agora, pronto, as coisas mudaram, o tempo mudou, tudo evoluiu. Pronto, há mais trânsito, mais confusão. Eu ia a pé para a escola, ela também ia e vinha. Eu ia para hoje não, temos que levar os meninos à escola, trazê-los, porque há todos os perigos inerentes. Como é que era a festa aqui da aldeia? Havia sempre 3 a 4 dias de festa. O ponto principal era sempre no domingo. Portanto, primeiro havia a missa, a procissão. E à tarde e à noite eram os artistas mais famosos que havia na altura, que vinham todos aqui. Era o domingo. O dia de excelência era o domingo. Artistas de tarde e noite. Tarde e noite, sim. Mas pronto, havia toda uma preparação anterior. Então, contemos lá, como é que chegávamos a esse dia? É assim, primeiro porque tinham de angariar, por exemplo, também na altura de Natal, que era uma coisa que era muito vivida e deixou de existir. Que era o cortejo de Natal, o cortejo de ofertas. Em que cada pessoa preparava uma oferta. Por norma nós íamos até a aldeia vizinha com os tabuleirinhos já à cabeça. As senhoras? As senhoras, sim. As crianças iam com os cestinhos com bolos e com os paus que levavam o pão e as chouriças.
A princípio ainda éramos todos incentivados, os nossos pais, prontos, a irmos todos vestidos tradicionalmente, principalmente as crianças, com as sainhas de reis, com os tamanquinhos e com isso tudo. E havia depois os jovens que chamavam, que eram os moleiros e os ciganos, que iam à frente a pedir e que recolhiam cebolas, abóboras, feijão, milho, tudo, batatas, tudo o que as pessoas quisessem dar. Durante os primeiros tempos ainda... Não, nesse território, nesse dia, Natal, era mais dinheiro. Não, na altura o território agrícola, lá, era... Isso era depois, não, mas nos moleiros e nos ciganos, que depois eu não sei se na tua altura que tu fizeste a festa já ainda havia ou não. Havia, e portanto, já agora posso... Foi mordomo? Porque eu logo a ter a Neuza, Sim, a nossa filha mais velha, e a minha sogra, vai fazer parte da festa, convidar-me, e eu andava a fazer a casa ainda, a construir e tal, vá. E então, na altura, havia o peditório das colheitas, vá lá, em que recolhíamos então milho, São Miguel, portanto, milho, abóboras, batata, arroz, tudo que nos quisessem dar. E depois havia o peditório em dinheiro, além desse. E depois, entretanto, também havia a quermesse, que se tinha preparado antecipadamente, junto às fábricas, todos os materiais que pudessem doar, portanto, para a Comissão de Festas, e depois havia os preparativos para a quermesse. Entretanto, para esse cortejo de oferendas, eu recordo, na altura ainda, vinha um grupo, 2 ou 3, concertinam, tocar, aliás, houve mesmo uma preparação para as pastoras. Fazia-se ensaios, chamavam-se os ensaios das pastoras. Juntámos ali... Então o que eram os ensaios das pastoras? Era onde iam esses grupos... das concertinas? Das concertinas que iam ensaiar. Os cânticos que nós cantávamos durante... A população que quisesse participar depois do cortejo, iam lá ensaiar, nós cativámos com os milhoinhos, os termoços... Havia sempre qualquer coisa para comer e pedidos ali para chamar as pessoas. E então elas iam, depois havia badarico também no fim, iam, participavam, portanto ali 2 ou 3 vezes antes do cortejo e ensaiavam cânticos tradicionais na altura, não me recordo agora como é que era. E depois esse grupo ia no cortejo. A cantar, e cantávamos até a aldeia vizinha, ainda e dava a volta ali ao Largo da Giesta, não era? Era. E voltava ao Largo do Barreiro. Portanto, em princípio iam as oferendas à cabeça, as crianças às vezes com a tiracolo, um bacalhau, um chouriço, coisa do género. Mais tarde já iam numa carrinha, um trator, uma carrinha, iam enfeitados. E essas oferendas eram leiloadas? Eram leiloadas. Depois, à tarde, havia o leilão. E o dinheiro revertia para a festa. Quem comprava as oferendas? Às vezes era quem as oferecia? Por norma era. Os da comissão tinha que as comprar. Muito caras. A comissão tinha que as comprar. Senão eram os negados, eram os maus da fita. Então davam e depois voltavam a comprar e mas por norma era assim. Toda a pessoa que oferecia, por norma, comprava a oferta. E chamavam, a não ser que as picassem muito, o que é que eles chamavam a picar? Porque era feito o leilão e uma pessoa oferecia, outra oferecia, quando chegava a um valor muito alto, se que as pessoas vinham que não tinham capacidade de pagar, não é? Muitas vezes deixavam a oferta ir para outra pessoa, mas por norma tinham sempre o gosto que a oferta ficasse na casa, não é? Então, mas explicavam, sabiam a quem as fazia, pronto. Quem tinha posses explicavam mais um bocado, quem não tinha, pronto, ficavam. Sim, chegou-se a ver ofertas a 200 euros. O conto, 200 contos, 200 e 300 contos. E 300 contos, sim. O doutor Gilberto, na altura, que foi o juiz da festa, um leitão, portanto, com condimentos lá no tabuleiro, foi a 300 contos. 300 contos? 300 contos. Angariavam mesmo muito dinheiro para a festa. A nossa festa ia 30 mil contos. A aldeia também, na altura, era muito mais habitada. Nós estamos a ficar uma aldeia que está a perder população. Havia muita gente. E depois é o que ele diz, os imigrantes ajudavam muito e procuravam vir também na altura da festa para estar presentes. Quando fizeram a festa, quem foi o artista que trouxeram cá? Ou os artistas, lembram-se?
Olha, está a ver, olha, eu lembro-me na altura, o Da Vinci foi ao Festival da Eurovisão. E eles vieram cá nesse ano. Antes de ir ao festival. Deram logo um nome do caramba. O Da Vinci, veio cá. Vieram cá todos os artistas conhecidos, nomeada a Cana Branca Flor, a Alexandra, o Carlos Paião, a Dulce Pontes, o Trio de Mira, o Trio Boreal. Tudo vinha cá? Tudo, sim. Sim. E isso acabava também por atrair muita gente à aldeia. Sim, muita gente. Mesmo o muito conhecido na Berra, o Tony Carreira, esteve cá 2 vezes. Sim. Vinham excursões de vários... Já na altura vinham muitos autocarros. Criavam aí confusão até por causa de pôr os autocarros. Então o momento mais alto da aldeia é a festa. É a festa. É a festa que é em setembro. Em setembro. Pronto, isto tudo morreu também. Mas ainda fazem. Sim. Morreu em termos de valores exorbitantes, como era na altura. Mas havia aquele bairrismo de fazer a melhor festa, as redondezas e isso. E o Sr. Manuel passou a viver esse bairrismo, mesmo não sendo... Sim, sem dúvida, e continuo. E espero ir fazer parte da festa, da Comissão de Festas. Ainda quero. É um gosto. O que eu queria acrescentar, e creio que já foi referenciado nas vossas entrevistas, hoje as câmaras e juntas, têm o dinheiro fácil, vão buscar os artistas mais nomeados que há no país. É dinheiro fácil. Naquela altura eram vocês. Aquele trabalho sim, é diferente. da comissão tem andado todo o ano ali porta a porta. Mas é uma coisa que gosto, ainda quero voltar a ser mordomo da festa. Sim, o ano aliás, passado. eu e a minha filha, no ano passado, não houve comissão, fazendo parte, há 2 anos, fazendo parte da comissão da capela, aqui do lugar, a Capela Católica, sim. Tivemos que fazer alguma coisa. E também já pediram, foi um peditório à última da hora, portanto a festa foi em setembro, nós começámos a pedir em junho. Finais de junho. Então e como é que é a festa? Os homens são mordomos e as senhoras fazem São mordomas. As senhoras são responsáveis. Colaboram, mas são responsáveis também pela limpeza da capela semanalmente. Durante todo o ano. Todo o ano. Tínhamos missa todos os sábados, portanto, todos os fins de semana a capela é zelada, todos os fins de semana se troca flores, se coloca flores novas, se faz esse trabalho. E quantos mordomos costumam ser? 4, 5. Este ano são 4, o ano passado foram 5, mas normalmente é entre 4 e 5. Como é que são escolhidos? Escolhidos. É os que aceitam. Eu oferecer. Pode haver um voluntário, depois cria uma equipa, ou mediante a afinidade também entre eles, não é? Que antigamente era segredo. As comissões de festas só se sabiam no dia da festa, na altura em que o padre, no final da missa, lia as comissões. Agora já não é assim. A que tinha feito a festa. Aqui a fazer a festa. Então e como é que era escolhida? As pessoas iam bater à porta muito em segredo, que era para que ninguém soubesse quem é que se tinha escolhido. Mas quem é que escolheram? Os mordomos? Os mordomos anteriores. Sim, os que saíam é que escolhiam os que iam entrar. Sim. Então este ano já estão escolhidos os do próximo ano? Sim, já estão. Já estão a trabalhar. Já estão a trabalhar, já fizeram Não sei se já viu lá a saída da Solcilo ou a entrada, agora é a entrada. Não, agora é a saída. Lá no lar. No lar criaram ali uma barraquinha. Uma barraquinha que vendem ali ao sábado finos e ali uns petiscos e tal. Café. Cafés, vinho do Porto. E as pessoas acabam por ir. Sim, passam por lá, aderem, oferecem. É isso, ainda se vê esse bairrismo, porque as pessoas vão, por exemplo, quero um fino, por exemplo, e dá 10 euros. O fino não custa 10 euros, mas as pessoas deixam já vão com o intuito de ajudar, colaborar. Vão ali mais para isso. Então ainda há um espírito de grande solidariedade na aldeia. Ainda há, sim, isso ainda há. E é uma coisa engraçada que vemos agora os poucos jovens que ainda ficam na aldeia, que já estão a criar esse espírito e a querer voltar, no fundo, àqueles tempos, porque ainda agora tiveram uma iniciativa muito engraçada, um grupo que era irem com os filhos e fazer o Halloween. Não era uma tradição daqui, que era o pão por Deus, mas pronto, as crianças agora é Halloween. E juntaram-se, que é giro, e porque lembravam-se da altura em que eles eram jovens e que se juntavam, sim, aqui na sede da União Desportiva, que na altura era aqui em cima, numa garagem, mas que se juntavam para fazer a festa e um bailarico e não sei o quê, e que estavam todos juntos e conviver. E eles disseram, não, vamos fazer o Halloween, vamos andar por aí, vamos juntar os nossos filhos para eles também conhecerem-se e aprenderem
a viver Tradições? as tradições e essas coisas assim. Sim, juntou-se o grupo, tudo bem. Então, mas como é que a gente vai... Divulgar no Facebook. Espera aí, como é que a gente vai fazer isto para ninguém ficar melindrado? No Facebook há uma página que é a Aldeia do Silveiro. E publicaram na página a convidar todas as pessoas do lugar Para... Não é só. Não, isso depois foi... Porque era para fazer o Halloween. Resultado, vieram pessoas de longe, de fora do lugar, de Águeda e não sei o quê. Muitas crianças. Muitas crianças. Pais e crianças, claro. Pronto, e fez-se o Halloween. Acabaram por não fazer o percurso que tinham combinado, porque era muita gente e também, pronto, o tempo, demoraram mais tempo. Mas já se nota essa vontade dos mais novos querer retomar muitas das tradições que tínhamos. Ai, a Páscoa vivíamos fazíamos um jogo entre crianças que era o Reza. Então conte-nos lá. E então era assim. Aquele primeiro que visse o outro e lhe dissesse Reza. Ele tinha que rezar? Não, Reza, mas era assim. Que no fundo o que ganhasse mais vezes, principalmente no dia de Páscoa, se fosse o primeiro que fosse a dizer reza ao outro, ganhava um saco de amêndoas. Nós tínhamos de arranjar amêndoas. Mas tinha uma coisa, se nós estivéssemos debaixo de telha não dava, ou se tivéssemos uma telha na cabeça também não dava. Então muitas vezes a gente saía com um bocadinho de telha na cabeça, que era para que se o outro nos dissesse reza, a gente dizia não vale, temos a telha na cabeça. Pronto, e depois havia o compasso normal de a visita pascal, em que andávamos também de casa em casa. Ainda hoje fazemos isso, sim. Ainda hoje há a visita pascal, há o compasso. Aqui ainda é uma tradição que ainda se mantém. Sim. Já agora acrescento que houve um período também que fizeram a queima de Judas, sim, através do grupo Cantares de Cedeiro. E foi assim que surgiu o grupo, aliás, o grupo Cantares surgiu com a queima de Judas. Houve ali uns anos poucos, mas Inês fez a queima de Judas, isto na véspera, na véspera da Páscoa. Portanto, é isso, como é costume, não sei se já viu em algum sítio aqui perto há uma tradição que nunca acabou, da queima de Judas aqui. Em Fermentelos? Não, era mais. Fermentelos também, Travassou. A imagem do que se passava em Travassou é uma crítica social, não é? O que é que se comia nos dias de festa? O que é que se lembram? Chanfana, mas isso é hoje chanfana, leitão, o cozido à portuguesa. No dia da festa era uma das tradições o cozido à portuguesa e depois era o leitão e a chanfana. E a sopa. A sopa? A sopa era de quê? A sopa era sopa de carnes. Cozia-se as carnes do cozido, aproveitava-se a água e depois punha-se massa e couve. Isso sempre era no Natal, era sempre a mesma em todas as épocas festivas ou só em algumas? No Natal não havia tanta tradição da sopa. No Natal era mais a chanfana, os rojões, portanto, que é assim... Chanfana, o borrego... O borrego, sim, no Natal. Sim, igual. Na Páscoa, tínhamos a tradição de fazer os colares, de amassar o pão... Fazia-se o pão em casa? Fazia. Ainda fizemos muitos anos, com muitos anos nós eram aqui mais também. novas. Sim. Fazia parte da nossa tradição. Amassávamos todos o pão em conjunto, nós e elas, amassávamos o pão, depois fazíamos os colares, punhamos ao forno. E havia algum forno comunitário aqui na aldeia? Não? As pessoas tinham em casa? Não. Sim. Havia aqui uma padaria na altura onde as pessoas iam cozer, amassavam em casa e depois levavam o pão para lá para cozer. Há pessoas principalmente que não tinham fornos. Tem duas associações, tem uma associação que foi mais dedicada à parte cultural. Alguma vez fizeram parte de alguma das associações ou dos grupos de cantares? Grupo de teatro na União Esportiva, marchas na Solci. Marchas na Solci. E dirigentes... Eu fui dirigente durante 2 mandatos também. Na Solci? Solci, eu fui tesoureiro lá. Então contemos lá, as marchas, como é que eram? Eram marchantes? Eram marchantes e ela foi ensaiadora durante muitos anos. Sim. Então ensaiávamos as marchas, a gente fazia as coreografias, escolhia uma música, por norma era uma música conhecida e depois normalmente era eu
que para aquela música adaptava uma Letra. Era criativa. Era, pronto. E depois ensaiávamos, não é? Lá está, tínhamos muita juventude, nós éramos cerca de 40 e tal elementos na marcha. Era só uma marcha? Era a marcha da aldeia, era com toda a gente? Era a marcha da aldeia, tínhamos a marcha infantil e a marcha adulta. Tínhamos duas marchas diferentes. E só saíam aqui na aldeia ou iam... Não, íamos participar no desfile no Beio do Bairro, organizado pela Câmara. Depois e chegámos a ir a Aveiro. Convidados para Aveiro. Aveiro, Aguada, como é o pé de Aveiro, como é que se chama? Bom Sucesso. Bom Sucesso. Íamos aqui para muitos sítios. A Lisboas, portanto aqui um lugar vizinho, também na freguesia. Fermentelos. Sim. Portanto, onde nos convidassem, nós íamos. Não é? E também fizeram parte do grupo de teatro? Sim. Teatro a família toda. Nós e as nossas filhas. Sim. Tem pena que essas tradições já não existam? Sim. Muita pena. Muita pena, mas ainda agora nas marchas até comentámos. Se a gente agora quisesse ir buscar jovens, nós não tínhamos. Está bem que também vinham muitos jovens de fora. Porquê? Principalmente lugares onde não faziam as marchas, mas que como os jovens daqui na escola falavam isto e eles às vezes vinham uma vez para ver um ensaio e depois já queriam ficar e no ano seguinte já estavam e nós começámos a ter também jovens que vinham de fora para participar nas marchas, sim. E agora já não há marchas aqui no Silveiro? Na Solcília fazem a nível de... Com as crianças? Infantis, sim. Marcha infantil. E o grupo de teatro? O grupo de teatro é que morreu. Morreu primeiro, foi a pessoa fundadora, que é a professora Hélia. Foi ele. Depois aqui o Sr. Fernandes, a Helena e Helena, tomaram isso, depois passaram uns anos dele ter morrido e ainda andámos lá bastante tempo. E também andámos muito por aí. Corremos um bocado, sim. Íamos para a Oca, íamos muitos sítios assim que nos convidavam e a gente ia. E nós íamos com o grupo de teatro. Acabavam também por levar o nome da aldeia para muito lado, não é? Sim. Então sempre houve pessoas também com muita vontade de fazer coisas na aldeia? Sim, sempre houve, sempre. Na altura, pronto, está a ver o movimento político ali naquele período de 90, sei lá, uma guerra na altura e... Guerra no bom sentido. Não era no bom sentido, todos queriam mostrar serviço e tal. Porque hoje não há ninguém para a direção da Solcília. Na altura havia sempre duas listas ali, a fim-capé, luta, está a ver? Portanto, aquela guerra na altura política, guerra entre aspas, e é saudável. Acho que era saudável, as pessoas queriam fazer coisas. Mobilizava para isto e para aquilo. Sim. E depois também uma coisa puxava a outra. Tinham que ter atividades culturais, criativas e tal, e tudo vinha para cima. Agora é mais difícil. Agora nem de um lado nem do outro. A União Esportiva está voluntariamente está muito mal. Portanto, aquilo pediu um empréstimo para fazer o edifício e agora com os juros altos e o Euribor e tal, está muito mal. Não sei como é que vai ser aquilo. E a Solcília não está melhor, com a pandemia, aquele período também conturbado da pandemia, não houve receitas extra e pronto, isto também não é fácil. Outra coisa que é interessante aqui na aldeia é que sempre houve uma boa convivência, é uma aldeia maioritariamente se calhar católica, mas onde há uma presença muito grande da Igreja Evangelista e sempre houve uma boa convivência. Sempre há, e continua a haver. Sempre, se for preciso ajudar uns ou outros, as pessoas estão sempre a colaborar. Sim, sempre disponíveis. Mesmo nós na escola andávamos juntas, cada um à sua maneira, nunca houve guerras por causa da religião, não. Sempre vivemos numa rica paz. A minha filha mais nova andou na Solcília quando como é que se chama? Jonathan, que é o pastor da Igreja Evangélica. E ela eram dois amigos, não era? Sim, eles eram muito amigos, até diziam, estes são namorados, aquelas coisas crianças. Mas não, quer dizer, nunca houve, mesmo entre nós pais, aliás,
sempre nos demos bem, eles bem-nos convidaram, tem algumas, quando fizeram obras e inauguraram as obras feitas na Igreja Evangélica, convidaram a população toda, a população foi, portanto nunca, não há, há uma convivência muito saudável, sim. Pronto, e para a festa da aldeia não são tão, mas já alguns ainda dão, por fora, pá, não digam nada, então, toma lá. Mas não participam tanto. Mas para outras coisas, para o Solsilo, deram bastante, contribuíram bastante, para o pavilhão não, para o polivalente ali na altura, para os bombeiros, para aquilo que for preciso. For preciso, eles participam e colaboram. E agora éramos para ir fazer um peditório, era amanhã, olha, dia 1. Sim, amanhã dia 1 e 2, mas não, adiaram porque há muita coisa agora e as pessoas não têm hipótese, e então foi adiado. Mas havia pessoal da Igreja Evangélica e da Católica. Sim, a pedirem juntos, sempre juntam-se equipas, procuram sempre ter pessoas dos dois lados. Sim. Olha uma coisa, vocês lembram-se quando aconteceu o 25 de Abril? O que é que estavam a fazer? Eu estava na escola, em Águeda. Eu também estava na escola em Águeda. Lembram-se assim, de como é que foi esse dia? Lembro-me que nesse dia mandaram-nos mais cedo da escola, embora nós tivéssemos de esperar pela altura, mas viemos mais cedo. Mas lembro-me, pronto, ficou tudo assim muito suspenso, o que é que seria, o que é que significava a Revolução. Na altura explicaram-me que é porque nós vivíamos numa ditadura e que a Revolução que era para passarmos a ser livres, embora uma pessoa ainda fosse um bocado complexo entender isso, não é? E sentem que a vida mudou muito? Mudou. Mudou porque sabemos mal que havia muita gente que não podia dizer nada contra o regime, contra a situação, porque havia abufos em todo lado, então a pessoa tinha medo. Sim. Lembram-se de pessoas que tenham ido a salto para emigrarem para outros sítios daqui? Também não. Ouvia contar essas histórias, mas tenho conhecimento. Tenho um irmão meu também fugiu à tropa na altura, portanto isto antes do 25 de Abril, foi para a França, emigrou a salto, não é? Como se diz. E ele teve quase a ser preso pela polícia de fronteira, caramba. Mas conseguiu. Ele tem o restaurante aqui em cima, portanto o dinheiro que ele angariou lá em França, na altura, investiu fazer um restaurante e pronto, tinha está aberto hoje, ali o Capricho, em Oiã. O que é que se lembram que é diferente de quando vocês se casaram e estavam a viver aqui na aldeia, de há 40 anos para hoje? Tudo desenvolveu-se, tudo muito mais. A gente nota perfeitamente, por exemplo, onde é que havia um supermercado, onde é que havia um hipermercado, onde é que havia... Mas agora também não há aqui dentro da aldeia. Está bem, mas há fora que nos leva a... Mas assim, aquilo que aconteceu aqui na aldeia, acham que há mais coisas, menos coisas? Menos, quer dizer, há menos, no aspecto comercial há menos coisas. No aspecto cultural, por exemplo, passámos a ter a ter uma creche, a ter um lar, a ter um centro de dia, a ter isso tudo que se calhar era impensável naquela altura haver. Os idosos estavam em casa com a família, não é? E era assim, e as crianças, que era o meu caso também, éramos criadas pelos pais, não é? Não havia, acho que se não tivesse havido esta evolução, não é? E depois com a nossa entrada na União Europeia, com os fundos, que fez com que as coisas se desenvolvessem. Estradas. Eu lembro-me desta estrada ser alcatroada, a praia era pequenita, não é? E agora a aldeia toda ela tem estradas alcatroadas, isso não existia. O saneamento. Continua a gostar de viver aqui na aldeia? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E cada vez mais, pelo que nós sabemos das grandes cidades, minha filha tem Matosinhos, tem que aproveitar sempre uma hora de ponta fora da hora de ponta? Tem que ir no trabalho, sim. Para ir para o Porto, ouvir, porque nas horas de ponta aqui é um pandemónio. Se tivessem que convidar alguém para vir visitar o Silveiro, o que é que valorizam aqui no Silveiro?
Olha, acima de tudo a natureza. Nós podermos chegar ali abaixo, olharmos para o campo. Agora não, quando estão os campos de arroz, toda aquela beleza, toda aquela envolvência é de uma tranquilidade, é de um bem-estar extremo. Aliás, que nós adoramos ir fazer as nossas caminhadas. Nós, ao fim de Percursos semana, que agora existem. Sim, mas já antes de existirem os percursos, nós fazíamos as caminhadas pelo campo. Sim. E a nossa gastronomia, não é que a nossa gastronomia é boa. Então o que é que gosta mais da gastronomia daqui? Gosto muito dos rojões e da chanfana. São os pratos favoritos? É. Sim. Para mim são. Nós ainda temos a tradição de fazer as chamadas sainhas ou rojões das tripas. Que, pronto, tudo isso são coisinhas que nós aqui ainda valorizamos bastante. O que é que gostavam que ainda fosse reativado aqui na aldeia? Ai, muita coisa. Algumas das coisas que As acham. tradições, olha, por exemplo, a tradição do Natal, do cortejo de Natal, que acho que era um momento muito bom, um convívio muito agradável. Pronto, no dia que fosse mesmo no dia de Natal, o cortejo em si fosse no outro dia, mais à frente ou mais Sim, atrás. mas ser feito. Exato, Porque ser o feito. Natal hoje é mais fechado, Mais da família? mais É. entre família. E depois, assim, como temos as famílias todas longe, normalmente é a altura em que eles vêm que a gente gosta de Claro. estar também com eles, não é? Mas, sim, essas... faziam na altura do Carnaval, faziam aqui as contradanças, também era engraçado. Pronto, que eram, no fundo, também ranchinhos que faziam e dançavam. Acho Mas que não era... tem esperança. Não tem esperança. Não. Ainda cá estão os senhores para te Está bem, ajudarem. mas faltam-nos os nossos jovens. Não há. Nós Sim, temos é. muito poucas, por exemplo, crianças. Eu ainda falei, por exemplo, as crianças da catequese. Eu sou catequista, dou catequese. E, por exemplo, nós vemos cada vez mais os grupos de catequese a diminuírem. E, no entanto, enquanto havia um centro de catequese aqui e um centro de catequese aqui ao lado, na Gesta, nós agora tivemos de juntar os centros todos e mesmo assim temos muito poucas crianças. Está bem que também há algumas que não vêm, mas mesmo antigamente também não havia. E nós, se a gente quiser tomar qualquer iniciativa, não temos jovens, não temos crianças. Os nossos jovens formam-se, saem. Porque não têm aqui empregabilidade, não é? E depois, a partir do momento que a gente entrou para os secundários, nós começamos a perdê-los. Saem das aldeias, vão para a universidade e nós perdemos. E isso é muito difícil, não é? A gente fazer todas essas atividades. Porque não temos jovens, não temos crianças. E depois, o tempo que eles têm disponível hoje, não sei se é pela uma fobia do Ronaldofobia, querem todos ir para o futebol, ou para isto e para aquilo. Os meus netos agora, meter-nos no futebol, eles querem é futebol. Não Eu quero queria dizer- que eles fossem aprender música, não, querem ir para o futebol. Claro. Pois. Não é? Porque nós tínhamos aqui um grupo, as minhas duas filhas já estavam no conservatório em Aveiro, nós íamos daqui Uma para Aveiro. tocou piano, outra tocou Violino. violino. Tenho piano, Hoje- tenho violino. Não, nenhuma delas, E nem quero. a brincar agora com famílias, não toco, nada. Gostávamos que o Silveiro passasse a ter mais pessoas, que viesse mais gente viver para aqui, para a nossa aldeia, porque nós no fundo temos todas as condições para acolher as pessoas, não é? Os nossos jovens que viessem, que regressassem dentro do possível. E o Sr. Manuel? Pronto, ela fala nisto e tem razão, mas não estou a ver, não há casas aqui para alugar, não há, as pessoas, os jovens tendem a fugir daqui, constroem noutros lados, ou vão viver em apartamentos noutros lados, nos centros, sei lá. Sim, porque nós não temos apartamentos aqui, que eu concordo. Acho que as nossas aldeias estão a perder a essência, as raízes, contanto vamos a qualquer aldeia, só apartamentos. Eu acho que devemos preservar isso também. E pronto, houve alturas em que os pais não davam os terrenos aos filhos para construir por causa da agricultura, de ter e não sei o quê, e muitos também fugiram daqui. É verdade, muitos das nossas gerações também saíram, foram para fora, compraram apartamentos porque, pronto, e agora os pais falecerem, as casas estão abandonadas e eles estão longe daqui.